Olha, vocês lembram do caso de uma senhora que foi atropelada por um trem aqui em BH? Eu estive na casa dessa senhora, graças a Deus a gente conseguiu uma cadeira higiênica para ela, uma cama hospitalar, graças à boa vontade de um ouvinte nosso, a solidariedade de um ouvinte nosso, que eu mais uma vez reforço, aquela região está abandonada, as pessoas continuam passando pela linha do trem, eles estão fazendo uma obra lá, mas o lixo continua, espalhado para tudo quanto é lado. Pois bem, o assunto foi discutido hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Edson Costa está acompanhando. Deixa eu dar uma boa tarde para ele. Edson, boa tarde, meu amigo. Ei, William, boa tarde para você e para quem acompanha o Itatiaia agora. A discussão na Assembleia foi a situação de algumas famílias que, por questões burocráticas ou falta de diálogo com as empresas ou por negativas, inclusive, ainda aguardam a retirada e reassentamento em outro local. São famílias da região oeste que estão na rota de demolição para a implantação da linha 2 do metrô. Estas famílias foram à Assembleia agora de manhã para audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, assunto que voltou à pauta após Natalice Gomes da Silva, de 49 anos, ser atropelada na linha férrea no último dia 20 de junho, após escorregar em entulhos de demolição ao tentar atravessar os trilhos na altura do bairro Nova Sintra, aqui na região oeste da capital mineira. Ela teve a perna, William, amputada e uma fratura na coluna. Ela esteve, inclusive, nessa audiência. Jéssica Gomes da Silva é filha de Natalice, a moça atropelada, e conversou com a reportagem. Ela diz que a empresa responsável pelas composições tentou pagar para que Natalice assumisse a culpa pelo atropelamento. Eu falei com a empresa em questão que eles falaram que ia dar assistência à minha mãe, em momento algum, até hoje não deram. A população que doou uma cadeira de banho para minha mãe, doou uma cama hospitalar porque ela tem reclamado de dor, tá sentindo muita dor nas pernas, na perna que perdeu, né? Nas costas. Então, assim, eu tive que sair do meu serviço, a minha outra irmã também teve que sair do serviço dela, porque a gente precisa cuidar dela para dar um banho, um remédio. Então, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo. E nesse dia, semana passada, eles esteve lá me fazendo uma oferta de 15 mil para me assinar o papel, achando que eu não ia ler o papel. Eu li o papel, tirando o direito da minha mãe, porque ela tem direito sim, porque a perna dela não vale 15 mil. Porque isso não está chegando nem um terço do que a gente está gastando com ela. Porque essa semana eu tive que voltar com ela pro João de 23. Foi uma luta para me tirar ela dentro de casa. Porque o beco que a gente está morando não é fácil. Não, o acesso ali é difícil. Então, assim, eu já pedi ajuda, pelo amor de Deus, mas eles não se importam, não tá nem aí, porque não é a mãe deles. Mas eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para me ajudar, porque eu não quero perder minha mãe. Jéssica, essa tentativa da empresa de querer fazer esse acordo para que talvez a própria vítima assumisse a culpa, a família, ela se sente como nessa situação? Vocês se sentiram... Se fosse nada. Porque da forma que ele me tratou lá dentro, no dia que a gente fizemos a manifestação, ele conversou numa boa. Como estava só eu e minha outra irmã, ele já alterou o tom de voz. Que eu falei que eu ia ler o papel, que eu não ia assinar sem ler. William, as empresas que operam as composições que passam na linha férrea da região, a VLI, MRS e a própria Metrô BH, não compareceram à audiência. Nós pedimos posicionamento com os questionamentos da família e estamos aguardando retorno. Essa resposta já chegou por aí, William? Ô Edson, vamos lá. O Célio Ribeiro, nosso Mega Blaster produtor. E aí, o que a turma falou? Olá, William. A VLI falou que acompanha desde o primeiro momento os impactos da ocorrência envolvendo o trem da MRS, que está operando o trecho controlado por ela, né? A empresa esclarece que o valor aí de 15 mil ofertado à Natalice tem natureza de ajuda humanitária e não se relaciona com a responsabilização de nenhuma partes pelo caso. E aí, por fim, ela reitera o respeito às comunidades onde atua e seguirá tomando medidas cabíveis e colaborando com autoridades. Entendi. Qual é o nome dela mesmo? VLI. Eu estive no local, na casa dessa senhora. Foi o Itatiaia agora que conseguiu, através de um ouvinte, as doações da cadeira, da cama hospitalar. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que vocês não tiveram na casa dela. Tem um degrau no banheiro de quase 20 centímetros e para essa senhora tomar banho, a família tem que pegar no colo porque não tem como acessar o local, né? Ela mora na casa da filha, ela está na casa da filha, que é uma rampa e bem estreita, que você não consegue passar de cadeira de rodas ali, amigo. Você precisa de ajuda de 3, 4 homens para poder levar essa senhora para ela sair e para ela entrar de casa. E não estão recebendo apoio.
E o pior, essa obra que vocês estão fazendo aí, por que não fecha o acesso às pessoas? Para as pessoas na linha do trem? Por que eu ainda vou e enxergo lixo para tudo quanto é lado? Eu acho uma falta de... Essa senhora, ela caiu e tropeçou, porque ali é passagem de pessoas há 200 mil anos, há 30 anos que esse povo mora por lá. Ela tropeçou, escorregou no momento do trem, o trem passa por cima dela e ela com a perna toda deslacerada, ela rasteja 20 metros, sobe uma rampa para pedir ajuda. Então, assim, não adianta ficar só nesse blá 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 de audiência pública. Desculpem, ontem eu participei de uma sobre roubos e furtos de motocicletas aqui em Belo Horizonte. A gente fala um monte de coisas, mas na prática eu não vejo mudanças. E eu quero saber, nós vamos mudar a realidade das pessoas que estão ali naquela região do Nova Sintra? Por que vocês ainda não interditaram o local? Vocês estão fazendo as obras. A primeira coisa que vocês fizeram foi justamente limpar a parte que essa senhora caiu. Então, vamos mexer realmente no local? A primeira coisa que eu espero é a limpeza. E depois interditar a área e falar assim, ó, ninguém mais pode passar aqui, porque tem um risco. Eu andei no local, eu vi de perto. Se o trem passar, você não tem pra onde ir, amiguinho. E é uma vergonha. E o caso dessa senhora, o sofrimento dessa família, amigo. E você vem com 15 mil reais por uma questão humanitária? Vocês estão de brincadeira comigo.